Ok, então, boa tarde a todos. Então, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de inteligência computacional. Hoje, o objetivo é falar um pouquinho sobre a questão de visualização e pré-processamento de dados. A gente vai começar com a pequena introdução, a definição dos problemas, e então depois a gente parte para a parte de visualização de dados e pré-processamento. Bom, então, agora, falando um pouquinho da introdução, como a gente viu, a gente separa o processo nessas camadas. Então, tem a primeira camada do sistema físico, a segunda camada de geração de dados, ou de sensores, a camada de processamento e armazenamento, a camada de analítica e a camada de decisão. Então, como eu falei, a gente vai estar concentrado aqui na camada de analítica, machine learning e visualização e entendimento dos dados. Ok. Bom, na verdade, isso acontece num fluxo, né? Então, existem vários desenhos para esse fluxo, vários nomes também. Alguns anos atrás isso era chamado de mineração de dados, mas basicamente é o processo que começa com uma seleção de dados, a partir de uma base de dados. Então, você tem um conjunto de dados brutos. Essa parte de seleção, normalmente, é feita quando você tem uma base de dados muito grande, você vai querer fazer uma amostra dessa base de dados. Para a gente vai começar o processo a partir de um conjunto de dados já existente, então a gente começaria o processo a partir desses dados brutos. Depois você tem uma parte de limpeza e pré-processamento, que são exatamente os objetivos da aula de hoje, de falar quem são esses processos de limpeza e pré-processamento normais que se faz. E depois disso você tem, finalmente, então, o conjunto de treinamento que é utilizado para o ajuste de modelo. E os modelos ajustados depois passam por algum processo de avaliação e você tem, então, os resultados do modelo, os resultados da análise. Bom, é importante mencionar que esse processo de modelagem, normalmente, ele é bem cíclico, né? Então, é bem comum que você voltar às etapas de pré-processamento e, eventualmente, voltar até a seleção de dados. Bom, então, esse é mais ou menos o fluxo que nós vamos seguir ao longo de todo o curso. A gente vai concentrar muito na parte de modelo, avaliação de resultados, né? Normalmente, se tem um problema, basicamente esse é o fluxo das principais atividades para a solução dos problemas. Bom, isso tem outras... Sim. Parece que tem alunos querendo entrar, né? Tá, obrigado. Nada. Se tiver mais gente, aí vocês avisam que eu perco a visão da tela. Tranquilo, pode deixar. Bom, então, aqui é o mesmo processo, só que desenhado de forma diferente. Esse aqui eu acho interessante, que ele coloca essa ideia de circularidade, né? E apresenta também uma questão importante, que é o entendimento do negócio e o entendimento dos dados. Então, normalmente você tem que ter uma pergunta para resolver, e isso aqui denota aquela interface da camada de analítica com a camada de negócio, normalmente de decisão, né? E aí, depois que você passa esse ciclo todo, você tem o deploy, né? Ou seja, você vai implementar a sua solução no negócio ou na aplicação, e necessariamente isso depois vai continuar, porque você vai, né, capturar novos dados e fazer novos modelos, enfim. Então, essa abordagem circular também parece que é bastante interessante. Estou atualizando aqui. Bom, então esse aqui é do software que agora é da IBM, que é o SPSS. Esse aqui é de um outro software chamado SAS. Basicamente são as mesmas, essencialmente as mesmas etapas. Bom, na parte de analítica especificamente, a vantagem de coisa também na moda é que você tem vários desenhos coloridos na internet. Então, dentro do contexto dessa parte de modelagem, existem vários tipos de problema, de uma maneira didática, bastante tentando
criar categorias, eles são definidos em problemas supervisionados, não supervisionados, e no aprendizado por reforço, que é uma categoria um pouco não usual, mas a gente vai se concentrar nesse curso na parte de aprendizado supervisionado e não supervisionado. Então, basicamente, a diferença entre os dois é que o aprendizado supervisionado são problemas preditivos, em que você tem uma variável alvo e o modelo se interessa em criar uma representação para fazer a previsão dessa variável alvo, e as abordagens não supervisionadas, em geral, você não tem essa variável alvo, e você tem, então, os modelos visam, então, fazer um particionamento ou alguma análise relacionada com a base de dados como um todo, né? Então, os problemas preditivos, classicamente, são problemas de regressão de classificação, né? A gente vai ver eles em detalhes nas próximas aulas. E os problemas não supervisionados, clássicos, são o agrupamento e tem problemas de regra de associação também. A gente não vai falar muito nesse curso, mas esse tipo de problema está associado com aplicações, inicialmente, né, originalmente, associações de análise de cestas de mercado. Então, a história clássica da fraude da cerveja, que dizem que é uma lenda, né? Então, fizeram um estudo com a base de dados do Walmart e descobriram que os clientes que entram sexta-feira à noite para comprar na faixa dos 30, normalmente compram fralda, já também levam cerveja junto. Essa é uma lenda da área, mas a área de análise de associação é bem interessante, tem várias outras aplicações, né, em que você faz associações de itens, então serve para bioinformática e diversas outras, text mining, diversas outras associações. E a parte de agrupamento, né, basicamente segmentação, aqui ele inclui uma redução de dimensionalidade na parte de agrupamento, que não está muito correto, mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho de redução de dimensionalidade hoje. Então, tem esse outro desenho aqui, que também, basicamente, é a mesma coisa, divide machine learning em aprendizado supervisionado e não supervisionado, e aprendizado por reforço. Fala um pouquinho de aprendizado por reforço, a gente não vai cobrir isso no curso, mas são os algoritmos que eles usam para fazer aquelas aplicações de jogar Atari, jogar Go. Normalmente, o modelo ele interage com o ambiente e ele obtém do ambiente um retorno e não é exatamente o valor de uma variável-alvo, como no aprendizado supervisionado, mas ele é relacionado, basicamente ele vai dizer se você está acertando ou não. Na verdade, é uma função de valor, né, em que vai te dar uma ideia se o modelo está na direção correta ou não. Então, essa aplicação é muito boa para game, porque game você tem a pontuação, né, naqueles jogos você tem quantos pontos você marcou no final, e aí essa pontuação é essa função de valor que retorna para o algoritmo, e ele usa aquilo para definir o que ele chama de uma política, que é uma sequência de ações que vão maximizar o retorno no longo prazo. Então, essa é a ideia, e muito utilizado para controle, e teve essas aplicações famosas aí com Atari, com o jogo de Go, só que depende de uma quantidade muito grande de dados, né? A gente vai ficar focado aqui nas técnicas mais clássicas de modelos preditivos e não preditivos. Então, a gente vai falar hoje um pouco de visualização, que serve um pouco para tudo. Depois vai seguir com regressão, e depois classificação, e depois agrupamento, métodos clássicos. Depois vai falar, principalmente, métodos não lineares, supervisionados, né, para regressão e classificação. Então, esse é um pouco o panorama do curso. A gente vai falar, tirando aqui o a priori, a gente vai falar em quase todos esses algoritmos que estão descritos aqui. Bom, o problema de classificação né, basicamente reconhecimento de padrões. Então, você tem aí um conjunto de dados que
que representam atributos de alguma aplicação, e variáveis-alvo, que são classes. Então, um exemplo que é muito comentado: você tem imagens, né, fotografias, e você quer identificar se é fotografia de um cachorro, de um gato, de um avião, ou de uma pessoa. Então, esse é o tipo de problema clássico, né, de reconhecimento de padrões. A gente falou um pouquinho na última aula, mas é importante a gente vai tentar entender esse problema do ponto de vista mais geométrico, né, em que aí você tem aqui um dataset de duas variáveis, então aqui seriam duas medidas, por exemplo, né, comprimento e a altura, e aí você tem duas classes aqui de objetos, classe 1 e classe 2. Então, eles são categorizados, estão anotados, né, essas duas classes. E o nosso objetivo, então, é construir o que a gente chama de superfície de decisão, que é uma função que vai delimitar o espaço, separando o espaço de uma classe e de outra classe. Dessa forma, a gente consegue fazer inferências com novos dados. Então, aqui, esses pontos, a gente vai chamar de pontos de conjunto de treinamento. Esse conjunto de treinamento está representado aqui pelos asteriscos, né? E uma vez esse modelo construído, aqui essa superfície de decisão, você consegue, então, prever a classe, ou prever a categoria de novos pontos, que são representados por essas cruzinhas aqui, né? Esses pontinhos aqui distribuídos no grid. Observa que você, bom, por essa técnica, né, que está apresentada aqui, na verdade, você faz uma extrapolação, né, em que você associa uma região a cada uma das classes, né, e aqui você vai estar fazendo inferências sobre uma classe numa região que não foi amostrada pelos dados. Então, isso pode ser bom, mas pode ser ruim, porque não necessariamente você tem garantias que esses pontos aqui realmente pertencem a essa classe, porque você não teve nenhuma evidência, nenhum registro desses pontos aqui, ou dessa região aqui. Então, você está inferindo que ele é dessa classe, porque você inferiu que todos os pontos nessa região pertencem a essa classe. Se você leva esse raciocínio para um espaço de mais alta dimensão, a gente vai perceber que, em geral, quando você tem uma dimensão muito grande, a área coberta pelos pontos, normalmente, ela é muito pequena, né? Você tem muitos espaços vazios. E acaba que você vai acabar inferindo as regiões nos espaços vazios, e isso pode provocar alguns problemas em determinadas situações, principalmente se você tem problemas muito complexos, e que aqui pode ser uma outra coisa completamente diferente. Tá? Então, a gente vai estar sempre buscando exemplos simples em 2D, mas tentando raciocinar ou levar esses exemplos simples para casos mais complexos, ou seja, que você tem um número maior de atributos, um número maior de variáveis, ou uma superfície de decisão que pode ser mais complexa do que essa. Bom, esse problema tem várias aplicações, né? E tem vários algoritmos também que vão resolver esse problema. Então, essa aqui é a figura clássica do scikit-learn. Aqui você tem 3 exemplos, 3 datasets. Nas colunas são 6 tipos diferentes de algoritmos. E, obviamente, cada tipo de algoritmo ele tem um comportamento diferente, né? Então, em alguns casos, você tem superfícies que são muito irregulares, né? Outros casos que vão fazer uma aproximação muito simples do problema. Então, a ideia é a gente rodar vários tipos diferentes de algoritmos e escolher, na verdade, qual que se adequa mais, né, ou que seja mais adaptado para o caso em questão. Beleza? Bom.
Bom, então, alguns exemplos aqui, um caso que foi na verdade, um trabalho realizado aqui na COP, na época, um profissional de uma operadora de telecomunicações, e o objetivo era prever a inadimplência dos clientes, ou seja, o cara não pagou a conta, para saber se ele vai pagar daqui a 3 meses ou se ele não vai pagar a conta. Só para ter uma ideia de tamanho, a gente está falando aí de alguns milhões de registros. Inicialmente foram selecionadas 152 variáveis, que foi filtrada para 47, e rodou um modelo, 2 classes, né, vai pagar ou não vai pagar, e o modelo obteve uma assertividade em torno de 92%, 95%. Então, esse é um problema clássico, né? Por exemplo, análise de crédito, você quer saber se o cliente tem crédito ou não tem crédito, enfim, tem várias aplicações dessa no mercado. O interessante é que nem sempre só o modelo é necessário. Por exemplo, nesse caso de inadimplência, basicamente, simplesmente fazer a previsão era um problema, né, uma parte do problema. A outra parte do problema é saber como é que você evita, né, o cliente de deixar de pagar a conta. Então, essa aqui ou quais ações você vai fazer com posse dessa informação. Então, por exemplo, se você sabe que o cara vai pagar a conta, eventualmente pode ser interessante de não ficar mandando cartinha cobrando, e aí você economiza, né, o preço da cartinha. Mas, por exemplo, você sabe que o cara vai não pagar, né, de antemão, quais seriam as ações que poderiam permitir que você evitasse esse prejuízo. Então, o deploy do modelo, na verdade, está sempre associado a alguma ação, algum tipo de decisão que você vai fazer a partir do conhecimento que vai ser gerado pela previsão do modelo. Bom, um outro tipo de modelo preditivo é o modelo de regressão. Nesse caso, você tem a saída uma variável real, diferentemente do problema de classificação, em que a saída é uma variável nominal. Então, tipicamente, você tem uma entrada que produz uma saída observada, e a ideia do modelo é produzir uma saída que minimize o erro, né, a diferença em relação à saída observada. Então, também aqui é um problema de aproximação de funções, né? Então, aqui você tem um exemplo de uma função, né, que é aproximada a partir de 2 variáveis de entrada. Você tem 2 variáveis de entrada, uma variável de saída. Então, aqui é o comportamento da variável x1 em relação à saída, a variável x2 em relação à saída, e a x2 em relação à saída, essa aqui, e aqui é x1 contra x2, ou seja, o plano, né? Então, novamente, aqui você observa que tem regiões de domínio que não são amostradas, né? Quando você faz a aproximação vai fazer previsões para essa região, e como ela não foi amostrada, elas podem estar certas ou podem não estar certas. Então, aqui foi um exemplo, a gente, na verdade, esse é um problema de previsão de emissões. Aqui a gente mostra a predição, então, tipicamente, em um problema de regressão, a gente vai estar analisando os resultados dessa forma, olhando o predito em relação ao realizado, olhando o aspecto também da distribuição do resíduo, são ferramentas que a gente tem para analisar a qualidade do resultado. Então, esse problema a gente tratou da modelagem de emissões a partir de características dos combustíveis, né? Então, você tinha aqui uma dezena de variáveis relacionadas ao combustível, algumas 4 variáveis relacionadas ao veículo, e para fazer a previsão aí de 4 tipos de emissões diferentes, né? Então, o modelo teve um bom desempenho, considerando que os dados, eles também tinham aí uma incerteza, né?
Então, a incerteza do modelo ficou bem próximo à incerteza do procedimento experimental que foi utilizado para realizar o modelo. Bom, esse problema preditivo também pode ser realizado ao longo do tempo, então aí a gente tem, acho que está fazendo previsão de séries temporais. Então, aqui é um exemplo de uma previsão de carga elétrica. Então, aqui na figura de cima a gente vê a carga do Sudeste, ou seja, a demanda de energia elétrica da região Sudeste. Essa linha preta representa a entrada e saída do horário de verão, né, que tinha horário de verão, né, esses dados são de 2009 até 2012. E aqui é mais ou menos essa média diária aqui aberta ao longo das horas. Então, você vê que a carga é representada por um grau de cor ao longo das horas. Observa-se que entre 2009 e 2012 houve um aumento significativo de carga, né, de demanda elétrica no horário comercial. A gente vê aqui alguns, então aqui é a madrugada, né, o dia, horário comercial, aqui à noite. A gente vê que o efeito do horário de verão, né, que atrasa uma hora a demanda, o pico da demanda na parte da noite. A gente consegue ver aqui algumas madrugadas bem quentes, né, que resultam no aumento de demanda, né, provavelmente o pessoal ligando o ar-condicionado. Bom, então, esse problema preditivo, ele pode não estar associado a ordem nenhuma, ele pode estar associado à ordem temporal, e pode estar também associado a uma ordem espacial. Então, você pode ter também problemas de predição espaço-temporais. A gente mostrou na aula passada a previsão de nowcasting de chuva com imagens de radar, que é uma outra aplicação em que você tem, então, em vez de fazer a previsão de um número, na verdade, você vai fazer a previsão de frames, né, de frames de radar para os próximos instantes. Então, são tipos diferentes de problema e, na verdade, que vão trazer informações para que se possa se fazer a sua previsão. O que a gente vai fazer aqui é, na verdade, modelos simples de previsão, inicialmente previsão de modelos lineares, depois previsão de modelos não lineares, mas vamos falar um pouco sobre séries temporais, mas, na verdade, a gente está aqui interessado principalmente nas técnicas mais fundamentais, e os principais modelos que servem para modelos preditivos, eles acabam com alguma adaptação sendo utilizados também para modelos de séries temporais. A gente vai ver que tipo de adaptações são essas e como que a gente pode realizar isso. Bom, o outro problema é o problema não supervisionado, de análise de agrupamento. Então, você tem um conjunto de dados e o objetivo é, então, encontrar grupos nesse conjunto de dados e que é um problema que é meio mal definido, né? Então, porque, na verdade, como você não tem uma variável-alvo, você não tem uma resposta muito certa. Então, aqui é um exemplo, você tem esse conjunto de pontos aqui, quantos grupos, né? Então, alguém pode dizer que são 6 grupos, alguém pode dizer que são 4 grupos, alguém pode dizer que são 2 grupos, e todas essas respostas são certas, né? Então, na verdade, como não tem uma variável-alvo, a gente não pode medir exatamente a qualidade da resposta, então o problema ele torna-se muito mais um problema de análise de resultados do que propriamente um problema em que você vai ter medidas quantitativas seguras para avaliação. Então, a gente vai discutir isso quando a gente vai falando do problema de análise de agrupamento. Beleza? Bom, aqui um exemplo desse problema de análise de agrupamento. Então, o conjunto de dados são um conjunto de textos. Então, esse texto foi transformado, no nome que se faz, né? Se faz uma transformação dos textos para uma representação vetorial, né? Naquela época, isso foi feito em 2009, naquela época, uma transformação baseada em frequência de ocorrência das palavras nos documentos. Então, você faz o agrupamento dessa base de dados, cada documento transformado num vetor, então você consegue agrupar documentos por assuntos similares.
uma aplicação aí de processamento de texto, o programa de agrupamento no processamento de texto. Beleza? Bom, então, a gente vai passar agora a parte de visualização de dados. Eu vou dar uma pausa aqui de 2 minutinhos para a gente tomar uma água, depois eu continuo, ok? Bom, então, dando continuidade aí, alguma dúvida até aí? Tá tranquilo? Vocês estão acompanhando aí? Até agora está tranquilo, professor. Beleza. Bom, hoje vai ser tranquilo, só vai complicar um pouquinho lá no final. Bom, então, vamos falar um pouquinho de visualização de dados. Normalmente, quando você recebe um conjunto de dados, a primeira ideia é tentar entender esse conjunto de dados, e para tentar entender esse conjunto de dados, a gente tem aí um conjunto de técnicas de visualização de dados. Então, falando de dados, vocês são programadores, você sabe que os dados podem ser float, string, vários tipos de dados. Então, aqui é a mesma coisa, a gente separa os dados em dados estruturados e não estruturados. Dados estruturados são aqueles que vêm em tabelas, dados não estruturados são aqueles que não necessariamente vêm em tabelas inicialmente, mas depois a gente vai acabar transformando eles em tabelas. Então, por exemplo, áudio, texto, imagens, que tem o áudio analógico, né? Ele não é necessariamente uma representação numérica. Então, a gente chama esses dados de não estruturados. Normalmente, a abordagem, quando você tem esse tipo de dado, é fazer alguma transformação, extração de características que vai transformá-los em dados estruturados, e aí vão aplicar os, mais ou menos, algoritmos de dados estruturados, né? Então, atualmente, a gente tem, hoje, maneiras de fazer tanto a extração de características quanto o processamento desses dados não estruturados, né, com modelos mais complexos. A gente vai ver isso no final do curso, mas também, na verdade, o que esses modelos vão fazer são extrações de características, né, e no final de tudo sempre vai ter uma última camada que vai pegar uma representação estruturada desses dados não estruturados. Então, nesse curso a gente vai tratar basicamente de dados estruturados, ou eventualmente dados que já foram pré-processados, que estão agora na forma já vetorial, que podem ser tratados como dados estruturados, e esses dados aqui são tipicamente ou analógicos, né, ou discretos. Então, sistemas digitais, todos os dados são discretos, né, mas o que a gente chama de contínuo aqui, entre aspas, seria o float, né, dados de ponto flutuante, né, que tem uma representação do domínio dos reais, e os dados discretos seriam os inteiros, né, e que tem uma representação de binários. E aqui tem uma diferenciação que é importante, que os dados discretos eles podem ser ordenados e não ordenados. Tá? Dados ordenados, tipicamente, são os dados inteiros, né? E dados não ordenados são, tipicamente, variáveis nominais. Né? Então, qual é a ideia? A diferença é que, quando você tem uma ordem, né, essa ordem, ela carrega intrinsecamente alguma informação. Então, se você tem, são variáveis que são nominais, mas em ordem, tipo pequeno, médio, grande, ou frio, morno, quente, você, então,
pode fazer uma representação desses valores como números inteiros. Mas, se forem dados nominais que não carregam ordem, né, tipo nome de coisas, nome das pessoas, ou CPF das pessoas, ou nome de plantas, ou nome de raça de cachorro, enfim, nome de objetos, isso não tem ordem em geral, né? Não tem uma ordem. E aí, se você faz uma representação desses valores com variáveis ordenadas, você vai estar implicitamente incutindo uma informação que ela não existe. Então, por exemplo, tipicamente uma variável de saída, um problema de 3 classes, né? Você tem classe 1, classe 2, classe 3. Se você representar essas classes como 1, 2 e 3, pelos números 1, 2 e 3, você vai estar dizendo para o modelo que a classe 3 está mais perto da classe 2 da classe 1, e isso pode não ser necessariamente verdade. Tá? Então, importante tomar cuidado com essa representação, nem sempre os dados eles vêm no dataset, vêm com uma representação adequada, então é importante tomar cuidado desses detalhes, de se a representação, ou seja, a informação que está contida no conjunto de dados, ela corresponde à representação, né? Corresponde à realidade, né? Uma representação viável para aquela variável. E os dados binários são uma característica, é um caso particular, que pode ser considerado como ordenado ou não ordenado, né? E é um subconjunto, então, desses dois casos aqui. A característica do dado binário é que você precisa só de um bit, né, uma variável para representá-lo. Quando você tem um dado não ordenado de 3 ou 4 variáveis, você vai precisar, então, de 4 bits ou 4 variáveis binárias para fazer essa representação. Vou falar disso mais na frente, lá com a representação de dados de classificação. Bom, então, como é que funciona? Normalmente, quando você tem um conjunto de dados, normalmente ele vem na forma de uma tabela. As colunas da tabela são as variáveis, né? Você pode ter variáveis de entrada ou variáveis de saída ou variáveis-alvo, e as linhas são os registros. Então, essa é a configuração mais comum de acontecer, né? Bom, eventualmente, alguns datasets já estão processados de forma que os registros aparecem nas colunas, tendo em vista que uma boa parte das variáveis das linguagens eles armazenam os vetores como coluna. Então, em alguns casos, você vai ter os registros representados na coluna, mas tipicamente numa tabela, no banco de dados ou num arquivo de dados, você vai ver os registros nas linhas e as variáveis, ou features, ou atributos, ou características relevantes do problema vão ser as colunas. Né? Então, de cara, tem aí uma análise a ser feita para ver se, por exemplo, as variáveis são pertinentes ou não. Então, eu dei aquele exemplo lá do problema de inadimplência. Inicialmente foram selecionadas 152 variáveis, então você teria aí 152 colunas no dataset, alguns milhões de registros, e aí foi feito um filtro, foi filtrado para 47 variáveis. Né? E variáveis de saídas, as variáveis de saída só acontecem quando você tem problemas preditivos, né? Então são variáveis-alvo. A maior parte dos problemas preditivos de múltiplas saídas são tratados como múltiplos problemas de saída simples. Então, na verdade, você vai pegar e fazer a previsão de uma série de cada vez. Em alguns problemas mais complexos, você tem um acoplamento das saídas, e aí é importante que isso seja representado na forma de restrições do modelo. No sentido. Bom, uma característica importante aí de qualquer problema é entender que
o dataset que a gente tem é sempre uma amostra, né, de um universo ou de um conjunto maior. E esse conceito de amostra é extremamente importante. Então, a gente só vai conseguir fazer previsões que são válidas na região coberta pela amostra, né? Então, eu apresentei alguns exemplos, né, de classificação e regressão, em que você vai ter regiões do domínio do espaço, né, do espaço de variáveis, que não são cobertas pela amostra, né? E aí você pode fazer previsões ali que podem estar corretas ou não. Então, é muito importante tomar bastante cuidado com isso, ver se sua amostra ela é bem representativa. Às vezes você tem um conjunto de dados muito numeroso, mas que não necessariamente se reflete em amostra representativa. Então, um exemplo disso, principalmente na época de eleições, tem muita gente que vai ver aí diferentes pesquisas de opinião, e pesquisas de opinião que são feitas com diferentes recortes, com diferentes amostras, e, obviamente, os resultados diferem bastante, e não é raro que os resultados das pesquisas eles divergem do resultado da eleição, que considera, assim, aí todo o universo, né? Então, é bem importante a gente manter consciente de que as amostras, os resultados do modelo, eles vão estar sempre refletindo aquela informação que está contida na amostra. Então, não tem como você fazer grandes previsões sobre coisas que não foram vistas, né? Aí tem um caso que é um caso interessante, já bastante comentado aí em blogs, não sei se vocês já ouviram, mas tem um caso que se conta da época da Segunda Guerra Mundial, em que foi perguntado a um estatístico o que precisava ser feito para melhorar o desempenho dos aviões. E eles percebiam que os aviões da guerra chegavam sempre com marcas de tiros na fuselagem, né? Mas nunca tinha nenhum avião com marca de tiro na asa ou no motor, né? E aí o cara falou, bom, então o que vocês vão fazer é reforçar a blindagem da asa e do motor, porque esses aviões certamente tomaram tiro, né, na asa e no motor, só que eles não voltaram. Então, quer dizer, eles não pertencem à amostra. Então, o cara fez inferência justamente pelo fato de não pertencer à amostra. Bom, uma maneira de tentar quantificar essa amostra, tentar buscar verificar se ela é representativa, calcular estatísticas da amostra. Então, um passo inicial, sempre que vai ser feito, é calcular as diversas estatísticas da amostra, né? E quando você tem conjunto de treinamento, conjunto de teste, é interessante tentar verificar se o conjunto de treinamento e o conjunto de teste são mais ou menos da mesma distribuição, porque você pode estar fazendo o treinamento, o ajuste do modelo com o dataset, depois tentar usar esse modelo em outro dataset diferente, e aí realmente não vai funcionar. Então, uma maneira de tentar, de buscar fazer a caracterização da amostra e calcular as diversas estatísticas da amostra. Bom, existem várias formas e várias estatísticas a serem calculadas, e algumas delas são representadas visualmente. Então, um gráfico muito conhecido é o boxplot. O boxplot representa o chamado intervalo interquartil, que é entre o percentil 25 e o percentil 75, ou seja, o valor que é maior do que 25% das amostras, o valor que é maior do que 50% das amostras, e a linha do meio representa a mediana, que é o percentil 50%. Bom, depois, além dessa caixinha, ele tem esses dois bracinhos, vamos dizer assim, essas duas regiões aí de interesse, que representam mais ou menos 1,5 interquartil, ou seja, 1,5 esse pedaço aqui, e os dados que normalmente se colocam fora desse intervalo é chamado de outlier, ou valor anormal. Importante observar que esse outlier, então, ele é identificado simplesmente naquela variável que se fez o boxplot. A gente vai ver daqui a pouco que é mais interessante você olhar o outlier do ponto de vista
considerando todas as variáveis. Uma outra forma de ser... Bom, esse gráfico, na verdade, boxplot, ele mostra a dispersão das variáveis, né? Você consegue colocar as várias variáveis no mesmo gráfico, se elas estiverem na mesma escala, né? Então, se não estiver na mesma escala, a gente vai precisar reduzir a escala. Mas aqui você vê, por exemplo, que aqui você tem uma variável com uma dispersão maior, aqui você tem uma variável com uma dispersão menor. Uma outra forma de olhar essa distribuição de variáveis é pelo histograma, né? O histograma é um diagrama de frequência, então você tem os dados aqui no eixo X, a densidade, né, ou o valor de probabilidade no eixo Y, o domínio da variável é dividido em um determinado número de intervalos, chamados bins, aí você consegue, então, contar quantos registros tem em cada bin, e aí você faz, então, uma aproximação do jeitão da distribuição. O pessoal de estatística gosta muito de ficar estimando distribuições a partir dos histogramas. A gente não vai tentar entrar muito nessa ideia. O importante é olhar o histograma, tentar entender a distribuição, e principalmente olhar se ele é simétrico ou se ele é assimétrico, né? Então, histogramas que têm uma representação muito assimétrica, né? Seja uma simetria positiva, seja uma simetria negativa, isso pode ser um indicativo de que essa variável ela pode apresentar uma característica que não vai ser muito boa para o ajuste dos modelos. Então, a gente vai buscar fazer uma transformação nessas variáveis. Normalmente, quando você tem uma simetria muito acentuada, o que se faz é fazer a transformação dessa variável pelo log, e aí o log da variável, então, ele vai ter uma distribuição mais simétrica. Bom, a distribuição mais comum e mais, vamos dizer, conhecida, pode ter vários tipos de distribuição dos dados, mas a distribuição mais conhecida é, sem dúvida, a distribuição normal. A distribuição normal ela é representada por uma distribuição gaussiana, aqui você vê a função de densidade, aqui a distribuição cumulativa, e a distribuição normal de uma variável ela é parametrizada por dois parâmetros, né? A média e o desvio padrão. Então, a média é o ponto central, o desvio padrão ela apresenta essa dispersão aqui da distribuição. Então, uma variável qualquer, distribuição normal, ela vai ser muito útil, né? Porque existem alguns modelos em que a gente vai vai fazer a hipótese de distribuição normal, porque ela é muito fácil de estimar, né? Agora, não necessariamente a sua distribuição ela precisa ser uma distribuição normal para que esses algoritmos funcionem, a gente vai ver isso com mais detalhes mais na frente, e não significa também que o modelo vai ter bons resultados se a distribuição for exatamente a distribuição normal. Então, é preciso entender os limites, né, de cada modelo, mas sabendo que essa é uma distribuição bastante utilizada e que, em geral, as hipóteses de erros, né, principalmente modelos preditivos de regressão, vão fazer a hipótese que o erro tem distribuição normal. Bom, a distribuição normal pode ter também múltiplas variáveis, então, nesse caso, ela tem essa expressão, então, a média de desvio padrão se transforma num vetor de médias e uma matriz de covariâncias, né? E essa covariância, então, vai dar a ideia da dependência linear entre as variáveis, né? Então, você tem aqui em 2D esse aspecto aqui da função distribuição normal multivariada. Então, essa ideia de covariância ela é importante porque ela representa a dependência linear entre duas variáveis, né? E ela, para nós, ela vai representar um pouco a redundância da informação. Então, se você tem, por exemplo, data de nascimento e idade, são duas variáveis totalmente correlacionadas, que, na verdade, elas representam a mesma coisa, né? Então, elas apresentam uma determinada redundância da informação, né? Então, é interessante se considerar
a possibilidade de se fazer algum tipo de pré-processamento para eliminar essa redundância. Então, muita gente confunde de identificar a correlação e dizer que alguma das variáveis pode ser eliminada porque está correlacionada com outra. Não é bem assim, né? Porque nem sempre você tem uma correlação de 100%, obviamente, se tiver uma correlação de 100%, você pode escolher qualquer uma, mas se a correlação não for exatamente 100%, você vai ter assim, uma combinação entre as duas, e tirar uma delas pode não ser necessariamente o melhor negócio, né? Então, a gente vai ver, no final da aula de hoje, uma técnica para fazer essa mudança de variáveis e eliminar a correlação entre as variáveis, né? Então, correlação e covariância, na verdade, são sinônimos, né? Tem não são exatamente sinônimos, mas tem a mesma representação, ou seja, a mesma semântica, né? Eles representam a mesma coisa. A diferença é que a covariância ela vai estar na escala dos valores, das variáveis, né? E a correlação ela é padronizada. Então, a gente vai trabalhar muito mais com a correlação, tendo em vista que você pode ter variáveis de diferentes escalas, e aí a covariância pode não ser exatamente representativa quando você tem variáveis de escalas diferentes. Então, padronizando as variáveis, normalmente média nula de um padrão unitário, você tem correlação que vai variar no intervalo de menos 1 em 1. Então, 3 padrões podem acontecer. Aqui, correlação igual a zero, né? Você tem variáveis independentes, correlação positiva e correlação negativa, né? A maneira de se observar essa correlação é no gráfico de projeção. Então, o gráfico de projeção, ele mostra os histogramas, em geral, né? Tem vários formatos, mas, em geral, você tem os histogramas na diagonal e as variáveis são plotadas 2 a 2. Os gráficos no triângulo superior, eles são, na verdade, os mesmos do triângulo inferior, só que com as variáveis trocadas, né? Então, aqui você tem x1, x2, aqui é x2 por x1. Então, é exatamente a mesma 90 graus diferente. Então, aqui você vê algumas coisas interessantes, né? Você pode ver esse par de variáveis aqui apresentam uma alta correlação. Então, aqui é uma visualização qualitativa da matriz de correlação. Então, você vê essas duas variáveis 6 e 7 aqui, que são altamente correlacionadas. Tem algumas outras variáveis que apresentam esse padrão de alta correlação. Esse aqui é um problema de 13 variáveis, 3 classes, né? Você tem aqui a distribuição das classes. Aqui também é uma informação relevante, um problema de classificação, saber qual é a distribuição, o número de registros de cada classe, porque, em geral, você pode ter problemas aí desbalanceados, em que uma classe tem mais registro do que outra. Isso pode ter um efeito na inferência do modelo. Bom, então aqui a gente tem as 3 classes, cada um pintado de uma cor, e quem poderia me dar um chute aí? Esse problema que está mostrado aqui, ele, na opinião de vocês, é um problema fácil ou um problema difícil de classificar? Ou seja, eu posso esperar um erro alto ou um erro baixo para esse tipo de problema? Quem arrisca? Alguma opinião? Pode chutar. Ninguém quer dar um chute, não? Tem alguém aí ou está todo mundo dormindo? Não, tô aqui, professor. Acho que o pessoal também. E aí, você acha que é fácil ou que é difícil? Eu acho que pelos gráficos parece que tem uma distinção assim entre, tipo assim, se você for tentar ver por agrupamento, né? Acho que você tem alguns clusters, né? Tipo isso. Exatamente, ali no final, num dos últimos gráficos, ele tem como ver. Aqui as últimas 3 estão bem separados, né? Sim, sim. Na verdade, é importante entender o seguinte, né? O que a gente está vendo aqui são projeções 2D de uma coisa que está num espaço 13D. Certo? Então, forçosamente, é óbvio que algumas dessas sobreposições que a gente vê aqui, elas são muito mais em função da projeção do que provavelmente do posicionamento
das variáveis no espaço. Beleza? Então, é importante tomar cuidado com essas visualizações, que a visualização sempre vai estar, bom, em geral, essa visualização é 2D, né? Todo gráfico, até ter um gráfico 3D, mas, na verdade, quando você projeta em duas dimensões, ele é 2D. Então, se você tem uma terceira ou uma outra dimensão que está sendo projetada em 2 dimensões, então, parte dessa sobreposição aí, ela ocorre devido à projeção. Mas, de fato, olhando para esse plano aqui, a gente percebe que existe uma boa separabilidade aqui entre as classes, e, na verdade, a gente vai ver que esse aqui é um problema relativamente fácil de resolver, né? Consegue aí uma taxa de acerto bem elevada nesse tipo de problema, embora algumas projeções aqui, os dados estão bem misturados. Bom, uma outra visualização importante que a gente vai usar bastante é a chamada matriz de distância, que gera um gráfico chamado data image, né? E nesse gráfico ele apresenta, na verdade, uma matriz, número de registros pelo número de registros, e cada pixel, então, representa a distância entre os 2 registros. Então, aqui você tem uma escala de cores, e é muito importante, muito interessante verificar que esse gráfico ele vai ficando, o contraste desse gráfico ele vai diminuindo na medida que você aumenta o número de variáveis. Então, essa classificação de vinhos são 13 variáveis, essa floresilha são 4 variáveis, você vê que as diferenças aqui são mais intensas do que nesse caso. E isso não é um problema, realmente, da dimensionalidade, na medida que você vai aumentando a dimensão dos vetores, né, o número de variáveis vai aumentando, a diferença relativa entre os registros vai diminuindo. Então, se for pensar assim, num espaço multidimensional, você pode pensar isso como se fosse um cubo multidimensional, vai ser uma coisa com muitas pontas, né, muitas quinas, né, e, no final das contas, os dados vão se colocar de uma forma esparsa dentro desse universo multidimensional, de forma que está todo mundo mais ou menos próximo ou equidistante de todo mundo. Então, na medida que você vai tendo problemas maiores, 20, 30 variáveis, ficando cada vez mais difícil você ver alguma coisa nesse tipo de gráfico. Mas, para problemas de dimensões até 20, você consegue fazer alguma distinção, principalmente verificar se os grupos, né, as classes formam grupos homogêneos, né, que é o que a gente vê aqui, né, nesse caso, que é exatamente o conjunto de dados desse gráfico de projeção. Então, os diferentes tipos de visualizações, as diferentes formas de apresentação dos dados, eles vão como que apresentando algumas características do dataset que vão permitir a gente ir tentar entender o dataset. É óbvio que em alguns problemas, principalmente problemas de altíssima dimensionalidade, está falando de 200, 300 variáveis, dificilmente você vai conseguir fazer todas essas visualizações, então isso vai então prejudicar um pouco o entendimento de problemas de maior dimensionalidade. Mas para problemas aí até 20, 30 variáveis, é bem interessante a gente rodar essas visualizações para tentar, ou por pedaços, né, você pode tentar separar grupos de variáveis, tentar entender pedaços. É bem interessante tentar usar essas visualizações para tirar características, né, tentar tirar insights do conjunto de dados. Isso vai ajudar bastante na modelagem, né, na interpretação dos resultados dos modelos. Bom, seguindo então a parte de pré-processamento, então depois a gente entender os dados, fazer algumas visualizações, a gente vai fazer algumas limpezas, né? E então para isso a gente precisa avançar um pouco mais na formalização. Então eu vou
representar aqui ao longo do curso os registros como vetores, mesmo que variáveis nominais, né, não possam ser necessariamente representadas como vetores. A gente vai fazer um pré-processamento, transformar as variáveis nominais em binárias, né, a gente vai falar disso daqui a pouco, essas chamadas de variáveis dummy, né, e eu vou, sempre que possível, entender a amostra como um ponto no espaço vetorial. Então, nem sempre isso faz sentido matematicamente, formalmente, mas, assim, para trabalhar, em alguns casos, eu vou pensar dessa forma. Bom, se todas as variáveis são numéricas, isso faz totalmente sentido, mas nem todas as variáveis são numéricas, então isso pode não ser exatamente uma representação muito adequada, mas a gente vai usar bastante essa notação vetorial ao longo do curso, certo? Então, x vai ser sempre o vetor de variáveis de entrada, y vai ser sempre o vetor de variáveis de saída, tzinho é o índice do registro, né? Então, o dataset de entrada é uma matriz, né, em que eu tenho os valores das observações de cada registro, ou seja, cada coluna representa uma variável e cada linha representa um registro. Então, se eu tenho P variáveis em N registros, eu vou ter uma matriz que é N por P. Para problemas preditivos, né, problemas de regressão, problemas de classificação, eu vou ter igualmente uma matriz de saída. Então, essa matriz de saída pode representar as variáveis de saída ou representar as classes, né, de saída, né, igualmente como sendo uma classe uma variável nominal. Então, eu vou fazer uma transformação binária. Eu vou representar aqui cada classe por um bit, né? Então, tipicamente, a gente vai trabalhar com essa matriz de entrada, que eu vou notar x, né? E aqui a gente vai fazer algumas transformações nessa matriz de entrada na fase de pré-processamento, que pode ou não considerar informações da saída também. Beleza? Bom, a primeira transformação que normalmente é feita nos dados é a padronização das variáveis para evitar efeitos de escala, né? Então, como eu falei, uma maneira de entender os dados é pela matriz de distância e, bom, vários algoritmos vão trabalhar essa noção de distância entre os registros de uma maneira explícita ou implícita. Então, é importante que os efeitos de escala sejam eliminados. Então, se tem uma variável na ordem de 1000 e outra variável na ordem de 10, então, eles precisam todos estar na mesma escala, senão provavelmente o modelo vai dar muito mais ênfase para a variável na ordem de 1000 do que na variável na ordem de 10. Então, a maneira de se fazer isso de maneira correta, ela trazer essa escala para um mesmo intervalo, né? Então, faz uma padronização chamada por z-score, na verdade, tirar a média e dividir por desvio padrão, né? Normalmente se divide por 3 desvios padrões para ficar um intervalo entre -1 e 1, mas você pode dividir pelo desvio padrão também, e aí você vai ter as variáveis vai ter média nula e desvio padrão unitário. E essa padronização ela é muito interessante, muito útil, quando a distribuição da variável ela segue uma distribuição normal, ou pelo menos simétrica, né? No caso, uma distribuição normal, a gente sabe que mais ou menos, média mais ou menos 3 desvios padrões é um intervalo que comporta 99,6% dos dados, e mais ou menos um desvio padrão é um intervalo que contém 68% dos dados. Então, uma outra maneira de se fazer é uma transformação linear, em que você vai passar o mínimo para 0 e o máximo para 1. Então, normalmente a gente vai preferir essa transformação do z-score, porque essa aqui, ela pode não ser muito legal, principalmente no caso de você ter valores muito grandes, né, tipo outlier. Então, você tem a maioria dos dados está aqui perto do mínimo, você tem um cara lá muito grande, vai ter um cara no 1 e todo mundo vai ficar muito próximo do 0 aqui. Então, é legal observar essas características aí antes de se fazer a padronização. Então, aqui a padronização default é a padronização pelo z-score,
em que você pode ter, no caso aqui, valores maiores do que 3 e menores do que menos 3, justamente, que são valores que estão fora desse range aí de mais ou menos 3 dígitos padrão. Quando a variável tem um comportamento muito assimétrico, nenhuma dessas duas padronizações aqui elas vão funcionar muito bem. Então, quando a atribuição está muito assimétrica, a ideia é tentar passar algum tipo de logaritmo antes para ajustar a distribuição e aí em cima fazer a padronização depois do logaritmo. Ok? Então, nem sempre isso dá para você ver, se tiver um número muito grande de variáveis, é difícil de ficar analisando um a um, mas com um número menor de variáveis, que a gente está falando aqui no nosso escopo, a gente está pensando num número aí em torno de 20, 30 variáveis, vale a pena dar uma olhada no histograma antes para verificar qual é o melhor tipo de padronização, mas isso aqui é uma padronização default de vários algoritmos. Bom, o cálculo da matriz de correlação, quando as variáveis são padronizadas pelos Z-score, você tem média nula e de padrão unitário, então a matriz de covariância, nesse caso, a matriz de covariância da variável padronizada é igual à matriz de correlação, e ela é calculada de forma muito fácil, pela multiplicação das duas matrizes. Então, X é a matriz de dados, como eu falei, na nossa representação, os vetores são organizados nas linhas, os registros são organizados nas linhas. Nós temos uma matriz aqui que é N por P, a matriz transposta, portanto, ela é P por N, então X transposto X é a matriz de correlação. E na verdade, a matriz de covariância padronizada. Então, a matriz de covariância é o produto da diferença entre cada registro e a média, com a média nula, então você tem x vezes x aqui. Beleza? Bom, a gente vai preferir olhar a matriz de correlação dessa forma qualitativa, então a gente vai buscar fazer essa visualização nos trabalhos. E aqui a gente observa, então, que tem várias variáveis correlacionadas, e elas são bem correlacionadas com as variáveis vizinhas, pulando uma. Então, tipo, a variável 15 ela é correlacionada com a 17, e correlacionada também com a variável 13, e por aí vai. Então, a gente vê que elas têm correlações que são relacionadas com os vizinhos. Então, isso é uma característica que vai acontecer sempre que você tem alguma topologia pré-definida nos dados. Então, por exemplo, problemas de séries temporais, você vai verificar que cada registro é correlacionado com os registros passados, se a série, obviamente, não for uma série totalmente aleatória. Então, significa que existe uma certa inércia naquele processo, de forma que uma medida hoje ela está mais ou menos correlacionada com a medida no instante anterior. Então, você pegar, por exemplo, uma série de temperatura, você vai ver que a temperatura em um determinado instante ela é bem correlacionada com os instantes anteriores. E assim você tem também, às vezes, variáveis que são correlacionadas, diversas medidas que são correlacionadas entre si. Então, esse grafo, essa matriz de correlação qualitativa, ela visualmente já apresenta o nível de redundância, o nível de correlação que pode ter naquele dataset, e a gente vai usar essa informação para depois fazer algum tipo de pré-processamento, eliminar essa correlação, ou transformar os dados em dados não correlacionados. Bom, como eu falei, uma outra forma de ver interessante é a matriz de distância. Então, na matriz de distância, os dados estão organizados pelo número de registros, então, número de registros por número de registros. Observa que aqui é número de variáveis por número de variáveis, então, é importante não fazer essa confusão, porque realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tudo que é variável, feature, atributo, é uma coisa, ou seja, no nosso caso, nosso exemplo são as colunas da matriz, do matriz de dados, e no caso, os registros são as linhas. Então, aqui, normalmente, você vai ter uma matriz de muito maior dimensionalidade, Nem sempre você pode plotar essa matriz, porque você tem aí,
tiver 1 milhão de registros, provavelmente você não vai conseguir plotar essa matriz, mas você pode fazer uma amostra dela e plotar a amostra. Então, você tem aqui a matriz de número de registros por número de registros e um elemento IJ dessa matriz é a distância do registro I para o registro J. Então, pode plotar ou a distância ou a similaridade, na verdade, os conceitos são muito parecidos, né? Obviamente que vão ser complementares, né? E aqui é interessante, você verifica, né, que é um problema de classificação, os registros são ordenados pela ordem das classes, então aqui você vê um grupo de registros que tem uma distância baixa entre eles, né? Aqui outro grupo, e o grupo 1 é diferente do grupo 2, e o grupo 1 também é diferente do grupo 3, o grupo 2 e o grupo 3 são próximos entre si. Então, é assim que se analisa. Então, assim, olhando para a distribuição dessa matriz de distância, você já consegue ver mais ou menos, né, o posicionamento relativo dos registros de cada classe. Bom, um processamento que é feito diretamente a partir dessa matriz de distâncias é a eliminação de outliers. Então, como eu falei, o outlier é uma característica do registro como um todo, não uma característica individual de alguma variável. Então, como essa matriz ela apresenta a distância de todos os registros para todos os registros, se a gente tem algum registro discrepante, ou seja, que ele é diferente de todos os outros, ele vai se apresentar nesse gráfico com uma linha vermelha, né? Porque esse registro ele tem uma distância alta para todos os outros registros, né? E como a matriz é simétrica, então é uma linha ou uma coluna em vermelho, né? Na verdade, é a mesma informação, né? Então, isso já é um diagnóstico de que o dataset contém outliers, né? E existe uma maneira muito simples e efetiva de se calcular e eliminar esses outliers, que é diretamente a partir dessa matriz de distância. Você faz a média da distância de um registro para todos os outros, ou seja, calcula a média das linhas ou das colunas dessa matriz, e depois ordena esse conjunto de médias, e aí o que a gente vai ver vai ser que mais ou menos todo mundo tem, obviamente vai aumentando, mas não abruptamente, e a partir de um certo ponto essa média aumenta abruptamente, e aí esse ponto em que a média aumenta abruptamente, ele define, então, o limiar de corte para os outliers. Então, você vai eliminar esses caras que têm uma média de distância para todos os outros registros maior do que um determinado limiar, ou vai estabelecer um corte de tantos por cento dos registros. Então, obviamente que se você tem um número de registros muito grande, né, pode ser que não seja possível, por restrições de memória, calcular toda essa matriz, mas sempre você vai poder calcular a média, né? Então, se você calcular variável por variável, calcula a distância de uma variável para todas as outras variáveis, calcula a média. Então, só precisa armazenar um vetor de cada vez, então isso permite que você consiga calcular esse procedimento de detecção de outliers, mesmo para conjunto de dados muito numerosos. Então, é um procedimento simples, efetivo, e que funciona muito bem para detectar outliers, e é sempre importante a gente tirar esses outliers, porque os outliers sempre vão prejudicar o desempenho dos modelos, né? Bom, então aqui é um exemplo, aqui você tinha aquele outlier, aqui era a distribuição das frequências de uma das variáveis, né, com outlier, você vê que variava até quase 600, aqui, depois da retirada dos outliers, você vê que isso tem um valor mais homogêneo, né, balanço entre cores aqui. Obviamente que você tem algumas outros registros que se destacam, sempre vai ter, né, mas aqui você conseguiu reduzir aqui esse histograma, né, ele vai só agora até 450. Aqui também você vê que a distância máxima aqui estava representada por 3,5, aqui a distância máxima era maior do que 4. Né? Então, as cores aqui não representam exatamente a mesma escala. Né? Você vê aqui uma homogeneidade melhor do que aqui. Então, efetivamente, foi retirado esses outliers aqui. Beleza?
Bom, outro pré-processamento importante é a ocorrência de registros incompletos, né, valores ausentes no dataset, e mais ou menos ali você tem 2 procedimentos típicos, né? Se o número de registros ausentes for pequeno, você pode simplesmente apagá-los, né, e seguir com a base de dados completa. Se não for, né, se você tiver um percentual de valores ausentes importante, ou seja, sei lá, você tem 1.000 registros e 900 têm valores ausentes, talvez seja mais interessante buscar fazer algum tipo de procedimento de completação de dados, né, de previsão de valores ausentes. Então, a maneira fácil de fazer essa previsão de valores ausentes é usar o algoritmo, talvez o mais simples que a gente vai ver, que é o algoritmo dos vizinhos mais próximos. O algoritmo dos vizinhos mais próximos é um algoritmo preditivo, e que ele faz a previsão a partir de uma inferência a partir dos vizinhos, né? Então, a aplicação disso para preenchimento de valores ausentes, você tem um dataset, então aqui é a matriz de dados, colocada deitada, né, para caber aqui na imagem. O bit branco é valor ausente, o bit preto é valor, o branco é o valor presente, preto é o valor ausente, né? E o que se faz, então, é usar os registros que estão completos, né, para fazer a previsão daqueles que estão incompletos. Então, por exemplo, se eu estou querendo fazer a previsão desses registros, que tem três variáveis com valores ausentes, eu vou, ao longo de todos os registros que estão completos, ou seja, todos os registros que não tem nenhum valor ausente, vou procurar os K vizinhos mais próximos, no caso aqui K igual a 3, então vou pegar os 3 vizinhos mais próximos, dos valores, dos registros que estão completos. Então, de cara, você tem que separar, né, inicialmente o dataset na base que tem registros ausentes, no pedaço do dataset que não tem registros ausentes, e aí, a partir dos valores desses registros completos aqui, eu vou completar esses ausentes com a média dos valores observados aqui nos registros mais próximos. A ideia é que, bom, as observações, mais ou menos, elas devem ser coerentes entre si, né? Então, é mais interessante você preencher o dataset que tem registros ausentes com registros que foram totalmente observados, do que, por exemplo, preencher com a média ou com a mediana de todos os registros, que pode ser um preenchimento muito ruim, ou seja, naquele caso, a média ou a mediana pode ser muito distante daquilo que está sendo representado pelos demais registros, né? E, tipicamente, esse caso aqui é um exemplo, né? Você vê que os registros ausentes, a maioria deles acontece sempre nas mesmas variáveis, né? Então, se você vai preencher com a média, então você vai estar preenchendo então, com a média de um valor que tem muito ausente, então, na verdade, não é uma boa estratégia preencher valores ausentes com média ou com mediana dos registros, certo? Então, essa é uma abordagem que ela é simples, ela é fácil de executar, ela é rápida, né? E ela permite preencher adequadamente registros ausentes. Mas você pode, obviamente, dependendo do tipo do problema, você pode usar qualquer outro método de preditivo, né, de regressão, para fazer o preenchimento desses valores ausentes. Beleza? Bom, então, alguma dúvida aí até aí? Tranquilo? Então, vamos dar uma pausa aí de 5 minutinhos, a gente volta daqui a pouco para esse problema de transformação linear, ok? Beleza.
Bom, vamos lá? Então, vamos dar continuidade aí, falando então agora sobre as transformações lineares. Então, a ideia aqui a gente tem um conjunto de dados de alta dimensionalidade que apresenta algumas características de correlações, e então a gente quer projetar esse conjunto de dados num outro conjunto de variáveis, em que esse novo conjunto de variáveis é não correlacionado. Então, é uma aplicação chamada de análise de componentes principais, que a gente vai ver aqui em detalhes, mas tem o objetivo principal de reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados, e a gente vai utilizar muito essa análise de componentes principais na parte de visualização, você fazendo uma projeção em 2D, né? Então, aqui a gente tem um link, né, que começa a falar um pouco sobre essa representação de dados como vetores, né, e utilização de algoritmos e técnicas de álgebra linear para tratamento, para processamento de dados. Beleza? Bom, então, lembrando aqui novamente o nosso conjunto de dados, aqui a gente vai falar inicialmente só dados de entrada, não tem dados de saída. Cada registro, então, é representado por um vetor de várias observações, então, o número de observações é o número de variáveis, né? Então, para cada registro, eu tenho P valores observados, né? E, então, o meu dataset ele é representado por uma matriz de N linhas por P colunas, ok? Então, essa representação matricial que a gente vai utilizar, inicialmente eu vou considerar que todas as variáveis são variáveis numéricas, né? Embora você consiga fazer o mesmo procedimento para variáveis binárias, algumas variáveis binárias, mesmo que a interpretação de correlação para variáveis binárias, ela é um pouco, ela não existe, não existe correlação entre variáveis binárias, né? Ou ela, se ela só tem dois valores, ou ela é igual ou é diferente. Então, não existe essa ideia de dependência linear, né? Essa ideia de dependência linear vai acontecer só com variáveis que são contínuos, né? Que tem uma representação por valores numéricos, né? Mas, enfim, de qualquer forma, se você colocar nesse procedimento um dataset que contém variáveis binárias, vai ter e vai produzir algum resultado, né? Então, tomar cuidado aí um pouco na interpretação, mas, basicamente, a gente está aqui partindo da hipótese que, para esse tipo de transformação, a gente considera principalmente as variáveis numéricas, né, valores quantitativos. Bom, a gente vai usar esse conceito de transformação linear, né? Então, transformação linear na álgebra é a maneira de você fazer, na verdade, uma mudança de base, né? Que faz uma transformação de espaços vetoriais. Então, por exemplo, que você tem um conjunto, aplicando aqui para o nosso contexto de conjunto de dados, você tem aqui um dataset de duas variáveis, aqui estão esses pontinhos mostram a localização dos pontos, e aqui é uma transformação linear qualquer, ele vai mapear cada um desses pontos nessa outra representação aqui, né? A gente vai chamar isso aqui de variável transformada. E a característica interessante de variáveis de transformações lineares é que ela tem inversa. Então, esse ponto aqui, 1 elevado aqui no 2,5, 2,5, e se você aplicar esse ponto 2,5, 2,5 nessa matriz inversa, ele volta aqui para a coordenada 1. Né? Então, cada um desses pontos vai ter uma imagem lá, e cada um desses pontos da imagem podem retornar aqui para o espaço original pela transformação inversa. Então, o interesse de aplicar transformações lineares é que você sempre pode inverter, né? Você pode jogar de uma representação para outra e da outra representação para a primeira, né? Em qualquer momento, né? Que não é possível
com outros tipos de transformações. Em geral, transformações não lineares, elas não são inversíveis, né? Então, essa aí tem essa característica de transformações inversíveis. Para a gente, um tipo de transformação linear que é importante são as transformações lineares ortogonais, né? Então, na transformação ortogonal, a inversa é a matriz transposta, né? E o que ela faz, né, ela é simplesmente uma rotação do eixo. Então, na verdade, você vai rotacionar o eixo de coordenadas, né? Aqui, então, você está rotacionando o eixo de 45 graus, né? 45 graus em cada eixo vai rotacionar de 45 graus, né? Então, esse dataset que tinha esse aspecto aqui, ele meio que fica dessa forma, né? E aí, a inversa é a transposta, esse negativo veio para cá, e aí, multiplicando essa inversa pela transforma, ele rotaciona de menos 45, no caso, né? Ou de mais 45, rotaciona menos 45, depois mais 45, rotaciona no sentido anti-horário, de 45 graus também, e aí ele volta aqui à relação original. O que é interessante aqui é, bom, x é a variável original, y é a variável transformada, u é a matriz de transformação, a variável transformada é x vezes u. Lembrando que a gente está trabalhando com vetores linha, né? Se estivesse trabalhando com vetores de coluna, seria o x, né? Isso não faz grande diferença. O que é interessante é que você vê que, nesse caso aqui, você tem um dataset que tem uma correlação positiva, né? Então, existe uma redundância de informação entre a variável 1 e a variável 2, e na medida que você rotaciona, né, toda a dispersão fica, então, na primeira variável transformada, então você poderia, então, eliminar a segunda. Então, essa aqui é a ideia. A ideia é você fazer uma transformação linear, ou seja, uma rotação do eixo de coordenadas, de forma que as variáveis com maior variabilidade, né, sejam as primeiras, né, e você possa, então, descartar as variáveis de menor variabilidade. Então, a maior parte da informação, ou a maior parte da variabilidade do dataset vai ficar contido, então, num número pequeno de variáveis. Então, essa proposta da técnica chamada de análise de componentes principais. Então, a ideia é calcular uma transformação linear que produza um conjunto de dados transformados Z, né, pela aplicação dessa transformação linear no conjunto de dados originais X, de forma que nesse novo conjunto de dados, nessa nova matriz de coordenadas, né, um problema de mudança de base, nesse novo sistema de coordenadas, as variáveis vão ser não correlacionadas, né, e, em geral, você vai utilizar uma matriz de transformação P, chamada de componentes principais, uma dimensão menor do que a dimensão inicial, de forma que o número de variáveis transformadas é menor do que o número de variáveis originais. Né? Então, aqui é um exemplo que não tem redução de variáveis, só tem a rotação. Você tem os componentes principais, que são as direções de maior variância, né, de maior variabilidade do dataset original. Então, aqui é o primeiro componente principal, aqui é o segundo componente principal. Multiplicando esses dois vetores aqui colocados em coluna pelo dataset original, você tem esse dataset transformado, né, então P é uma matriz ortogonal, e aí, multiplicando o dataset transformado Z pela matriz transposta de transformação, você obtém novamente o dataset original. Beleza? Bom, então, qual é a ideia? A ideia é fazer uma transformação e uma projeção, né? Então, a transformação, né, a mudança de coordenadas, a projeção é a redução de dimensionalidade. Então, você tem aqui a matriz de dados transformados Z, que é de dimensão número de registros N por número de variáveis transformadas Nzinho, que é o produto da matriz de dados original X, que tinha número de registros N, né, número de registros muda, vezes número de variáveis P, e é multiplicado por, então, Nzinho componentes principais, ou seja, N vetores de dimensão P, de forma que N por P multiplicado por P por Nzinho vai dar Nzão por Nzinho. Então, na verdade, os vetores de componentes principais, né, eles geram um espaço dimensional
de menor dimensão, e os dados são projetados todos nesse espaço de menor dimensão. Então, aqui você tem o espaço original P igual a 3, né? O número de componente principal N igual a 2, e aqui em azul você vê, então, o plano, né, gerado pelos componentes principais. Então, todos os dados que eram tridimensionais aqui vão ser projetados nesses dois, nesse plano, nesse parágrafo de 2 dimensões, né? Então, Z aqui ele tem 2 dimensões, N registros e 2 colunas. É o produto desse P aqui, que tem 3 colunas, multiplicado por essa matriz, que seria 3 por 2. Né? Tipicamente, a gente vai ter um número P elevado, sei lá, 10, 20 variáveis, e vai estar buscando reduzir isso para 5, um número pequeno de componentes principais. Né? Bom, a ideia agora é ver como a gente faz isso. Então, como a gente faz? A gente busca uma transformação linear P que seja ortogonal e que mantenha a variabilidade, ou seja, as variâncias de Z sejam o mais próximo possível das variâncias de X, e que as variáveis transformadas não sejam correlacionadas. Então, a matriz de correlação ela deve ser diagonal. Então, essa última característica aqui é uma característica que vai definir a forma como a gente vai fazer esse cálculo. Né? Então, a gente vai partir da matriz de correlação, que a gente já viu como se calcula, considerando que as variáveis são padronizadas pelo Z-score. A matriz de correlação é calculada pelo X transposto X, né? Você tem a matriz X transposto, que é P por N, vezes a matriz X, que é N por P, então você tem a matriz de correlações, que é P por P. E agora a gente vai fazer a diagonalização, né, ou decomposição espectral da matriz de correlações sigma. Então, a gente vai buscar autovalores e autovetores, né, a matriz diagonal de autovalores, lambda, e a matriz ortogonal de autovetores, que é V, né, e que são os componentes principais. Ou seja, os autovetores são exatamente componentes principais, e as variâncias, os autovalores representam as variâncias da variável transformada. E essa decomposição ela é feita de tal forma que os autovalores são ordenados, de forma que o primeiro é o maior, depois o segundo, ou seja, são ordenados em ordem não decrescente, né? O primeiro é o maior, o último é o menor, e de forma, então, que os primeiros autovetores representam as direções de maior variância. É uma característica interessante, essa transformação aqui é uma transformação, autovetores são matrizes de transformação linear ortogonal, então elas não mudam a escala dos registros, de forma que a soma dos autovalores aqui corresponde à soma das variâncias aqui também. Então, a variância total se preserva, e o que vai ser feito, então, a gente vai escolher aqui um determinado número n menor do que p de componentes principais que vão ser, então, utilizados para a projeção da análise de componentes principais. Bom, uma outra forma de se fazer um outro procedimento numérico chamado decomposição em valores singulares. Esse, em vez de fazer diretamente sobre a matriz de covariâncias, você faz diretamente sobre a matriz X. Então, produz uma matriz U e V ortogonais e uma matriz S chamada de valores singulares, que também é ordenado de ordem de forma não decrescente. Bom, de uma maneira ou de outra, os resultados são idênticos, né? Então, os autovetores calculados pela decomposição de valores singulares, né? Essa matriz V, é exatamente a mesma matriz V que é calculado pela decomposição espectral. Então, aqui tem um conjunto de relações, né, que mostram isso. E o que é importante é que a gente chega, então, na representação que a gente estava querendo, que é a matriz transformada, né, o conjunto de dados transformado, ele é calculado pelo conjunto de dados original, multiplicado por uma matriz de componentes principais, que são os N primeiros, ou os N maiores, os autovetores associados aos maiores autovalores, né, os autovetores principais. Né.
Então, aqui a gente faz algumas relações utilizando as definições de tanto da SVD quanto também né, de relações utilizadas para decomposição espectral, e a gente vê que os autovalores são valores singulares ao quadrado são os autovalores, e os autovetores calculados para a decomposição de valores singulares são exatamente os autovetores da matriz de correlações, né? Então, é uma característica, uma relação entre a SVD e o cálculo de autovalores e autovetores, aplicado para esse contexto aqui que a gente está falando de componentes principais. Então, aqui vale a pena depois vocês verificar cada uma dessas igualdades, né? Tentar entender esses dois algoritmos, né? De tanto o SVD como o cálculo de autovalores e autovetores. Lembrando que isso tudo está no formato de matrizes, né? Então, o que a gente está trabalhando, então, com o dataset inteiro de uma vez só, né? Bom, uma característica interessante é que essa decomposição feita aqui, né? Então, você está fazendo uma redução de dimensionalidade. Se a gente pega a SVD, as N primeiro componentes da SVD, ou seja, o que está sendo transformado aqui nesse dataset, né? E tenta reconstruir a matriz original a partir da matriz U, S e V, né? Que no caso é a P, as N primeira componentes, né? Da matriz U, S e da V, o que a gente vai ter é uma reconstrução aqui, que ela, obviamente, é imperfeita, né? Você está jogando fora alguma quantidade de informação, mas o que se mostra é que essa aproximação, ou seja, a reconstrução dos dados, ela é feita de forma que minimiza a norma de Forbens, ou seja, ela é a melhor reconstrução possível que você pode fazer com N componentes, né? Então, o SVD tem essa propriedade que é interessante, que se você usar os N primeiro componentes de valores singulares, você tem uma reconstrução que ela é a melhor que você poderia fazer com esses N componentes. E aí tem uma característica interessante, que, ou seja, como a matriz de componentes principais ela é inversível, então x vezes p gera uma matriz de dados transformados Z, e se você multiplicar Z por x por P transposto, você tem, então, uma reconstrução X, que é diferente de uma reconstrução X chapéu, que é da mesma dimensão do que X, mas é diferente da matriz X original. Então, essa ideia de autocodificador, a análise de componente principal, permite a realização de autocodificadores lineares, em que essa matriz de dados transformados aqui é uma representação interna, né, da matriz de dados original. Então, observa que, quando você faz essa transformação de X para Z, cada variável, cada registro aqui de Z é uma combinação linear dos registros de X, de forma que ele não tem mais interpretação física, ela é uma representação interna definida pela matriz de componentes principais aqui. E você faz essa codificação multiplicando por P, e como a matriz P ela é uma transformação linear, você consegue fazer a decodificação multiplicando Z por P transposto, e então você tem uma reconstrução de X. Então, a diferença entre X e X chapéu é justamente a quantidade de informação que foi descartada pelos P-N autovetores que foram descartados. Então, obviamente, se você faz isso aqui com os autovetores calculados, seja pela SVD, seja pela decomposição espectral, você vai encontrar exatamente a mesma matriz X aqui no final. Como você está descartando alguns autovetores, né, no caso P menos N, obviamente, esse X chapéu aqui ela é diferente da variável original. Então, essa codificação vai ser tão melhor quanto menor for a representatividade daqueles autovetores que foram descartados. E esses autovetores descartados, na verdade, representam, né, os autovalores próximos de zero. Então, se você tiver inicialmente um dataset com muita
correlação, muita redundância de informação, você vai conseguir fazer essa compressão, digamos assim, de dados sem perda, sem muita perda de informação. Né? Ao passo que se o dataset original não tiver muita correlação, você vai fazer essa compressão e você vai ter muita perda de informação. Ou seja, X chapéu vai ser muito diferente de X. Essa ideia de autocodificador, a gente vai retomar essa ideia lá na frente, quando estiver falando de modelos de redes neurais, e aí a gente vai ver que isso pode ser uma forma interessante de fazer codificações mais, vamos dizer, elaboradas de outros tipos de dados, né? E é uma técnica bastante utilizada hoje em dia, de fato, para fazer representação de coisas complexas, como imagens, texto, etc. Bom, aqui é um exemplo simples, aquele exemplo inicialmente 2D, né? Então, você tem aqui os dois componentes principais, então, raiz de 2 sobre 2 é esse cara aqui, 45 graus, depois menos raiz de 2 sobre 2 é esse outro vetor aqui, né? Menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, esse cara aqui. Então, ele representa uma base dessa nova representação aqui, né? Então, essa nova base está representada aqui. Então, aqui, Z são os dados escritos nessa nova base vetorial aqui. Então, na verdade, ele realiza uma rotação de dados. Então, de X para Z é uma rotação, e de Z para X é a rotação no sentido contrário. Uma coisa que a gente falou aqui, né, que a soma da variância se preserva. Então, aqui eu tinha a variância da matriz, as duas variâncias aqui eram 0,11 e 0,11, né, e se preserva aqui, só que é 0,20 e 0,02, então a soma continua 0,22, mas percebe que a maior parte da variância está concentrada na primeira variável. Então, você poderia, eventualmente, eliminar essa segunda variável aqui, né, e trabalhar apenas com essa primeira variável. Obviamente, o que a gente vai fazer? Normalmente, você vai ter, sei lá, 20, 30 variáveis, vai reduzir para 5, 10 variáveis, né? Ou, eventualmente, até para 2, para poder fazer a visualização. Né? Mas aqui é um exemplo simples de 2 dimensões. Aqui é um exemplo da flores íris, de 4 dimensões. Então, aqui você tem um conjunto de dados que é altamente correlacionado, ele é projetado aqui nessas duas componentes principais. A gente vai usar muito essa projeção de 2D para fazer a visualização, né? Aqui são os autovalores os autovalores calculados pelas componentes principais. Então, o primeiro autovalor representa quase 75% da variância, e os dois primeiros autovalores representam quase 95%, 99%, né? Então, você vê que você tem uma compressão aqui de 4 para 2 variáveis, sem muita perda de informação. Beleza? Aqui um exemplo um pouco mais, um número maior de variáveis. Aqui são 13 variáveis. Então, você vê que tem alguma correlação aqui. Aqui foi a projeção para os dois primeiros componentes principais, né? Aqui você vê o gráfico de Pareto dos autovalores. Você vê que para você conseguir cerca de 95% da variância, você precisa 3, 9, 10 variáveis, quase. Então, na verdade, você não está... para conseguir manter toda a variabilidade, você precisa de um número relativamente grande de variáveis, né? Essa representação aqui de 2D, ela representa em termos de 60% da variabilidade do dataset, mas é importante mencionar que nem sempre variabilidade representa informação. Então, não necessariamente a variabilidade é uma transformação que faça uma boa reconstrução, que não faça uma boa reconstrução, necessariamente não é uma transformação ruim, né? Então, a gente vai ver isso em outros casos aí, né? Beleza? Bom, existem diversas outras transformações lineares. Uma outra que é bastante utilizada é chamada discriminante linear.
Então, a ideia aqui é muito similar, é fazer uma matriz ortogonal, fazer uma projeção, só que em vez de fazer a matriz na direção das maiores variâncias, a gente vai levar a variável de saída em consideração, de forma que vai buscar uma projeção que maximize a separabilidade entre as duas classes. Então, aqui nesse caso, você vê que essa maior separação ela está na direção do segundo componente principal. Então, se a gente fosse eliminar aqui um dos componentes, certamente a gente eliminaria o mais interessante e ia ficar com o componente que confunde, né, as duas classes. Então, a ideia aqui é separar buscar um plano, né, um hiperplano que separe melhor, né, as classes, e isso vai ser feito com uma decomposição da variância total, na chamada variância entre classes e variância intraclasse. Então, na verdade, a variância intraclasses, ela representa o quanto cada classe, a variabilidade de cada uma das classes, e a variância entre as classes, na verdade, é a distância, né, entre as classes, né? Então, isso vai ser feito também com um problema de alto valor, mas no caso aqui é um alto valor generalizado. A gente vai maximizar a distância entre classes, né, e minimizar a distância entre classes, ou seja, eu quero classes compactas e separadas, né? E aí isso é feito pela otimização desse critério aqui, e essa otimização desse critério é calculada para a solução de um problema de alto valor generalizado, aqui no caso, para duas classes. Para M classes, você tem uma formulação semelhante, vetorial, né? E aí também você vai terminar com um vetor, uma matriz de autovetores, uma matriz de transformação, que vai produzir uma matriz um conjunto de dados variáveis transformados. Então, esse cara aqui, ele vai produzir, então, a transformação mais adequada, e também é uma transformação ortogonal, mas no caso aqui, de duas classes, passa para uma variável. Aqui, no caso do problema de vinhos, em que você tem 3 classes, ele vai projetar em duas variáveis. Então, de fato, aqui você consegue chegar de 13 variáveis, você consegue chegar num dataset de duas variáveis, em que você percebe aqui que os dados estão completamente separados, né? Então, como a gente comentou mais cedo, esse conjunto de dados aqui consegue ter uma boa separação de dados. Com essa matriz de projeção, então, você consegue, então, evidenciar o plano de maior separabilidade entre as classes nesse problema. Beleza? Bom, aqui a gente vê novamente a questão do efeito do número de variáveis. Então, a gente pega os dados originais, que são de 13 variáveis, calcula a matriz de distância, vê que você tem pouco contraste aqui na matriz de distância, consegue mais ou menos ver as 3 classes, mas o contraste é menor. E aí, o mesmo problema projetado em 2D, né, você consegue aqui ver um contraste muito mais forte, né, entre os registros na transformação ADL, né? Então, na verdade, a gente vê esse efeito aí da dimensionalidade, agora no mesmo problema, né? Aqui é 2D, aqui é 13D, né? E a gente vê que com 2D o contraste das distâncias é bem maior do que o contraste aqui em 13D. Né? Então, aqui fica uma técnica bem interessante para fazer projeção em problemas de classificação. Né? Bom, existem várias outras formas de fazer esse tipo de projeção e redução de dimensionalidade. Uma maneira que tem sido muito utilizada é essa TSNE, né, que é uma técnica de redução de dimensionalidade, normalmente utilizada para visualização, e ela normalmente tem bons resultados em dados de altíssima dimensão. Então, nesse site aqui, você tem vários recursos, né, de implementação dessa TSNE,
tem os papers originais dos autores e alguns resultados em datasets bastante conhecidos. Bom, outra extensão interessante é estender esses conceitos de transformações lineares para datasets mais complexos. Então, você pode fazer SVD e transformações lineares em dados tensoriais. Né? Então, dados tensoriais vão acontecer quando você tem dados em múltiplas dimensões. Né? Então, isso pode ser interessante em algumas aplicações. Então, tem vários trabalhos também que utilizam essas projeções, essas técnicas de álgebra linear estendidos para tensores, né, que seriam matrizes de múltiplas dimensões. Beleza? Bom, então por hoje a gente fica por aqui. Vou tirar aqui a gravação.